dia, amigo ilustre corretor, ilustre corretora, os simpatizantes aqui que assistem nossos programas. Inclusive agradeço os elogios do nosso programa, para a direção, para os nossos temas também. Mande sugestões, envie temas para nós, precisamos das suas sugestões, precisamos dos seus temas. Temas que você acha importante na sua vida profissional, como corretor de imóveis. Não deixe de mandar para nós, tá bem? Mande os temas aqui para a direção, vai aparecer o e-mail para você. Lembrando, tem muita aula à disposição de você, tanto aqui na TV Cresce, né, no site da TV Cresce, como no YouTube. Digita lá, professor Júlio César Sanches, advogado Júlio César Sanches, ou questão de direito, que você vai achar os programas. Tem muita coisa, tem muita informação. Não vai perder essas informações, é meia hora. Sem falar que toda quarta-feira, das 10 às 10h30, é o dia do nosso programa. Marque na sua agenda. Meia hora de puro conhecimento, uma aula voltada para você. Uma forma bem didática, simplificada. Nosso conteúdo, nosso intuito é educacional, é te fortalecer, te capacitar como um bom corretor, ok? Vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje? O tema de hoje é importante também, hein? Regime de bens no casamento. Isso é muito falado. Na verdade, você que está pensando em casar, tem que saber o que é o regime de casamento. Faz toda a diferença. Ainda mais no direito imobiliário, no direito civil. Por que faz toda a diferença? Porque muda todo o contexto de uma história, tanto no inventário, que a gente já falou, assista aí nos programas anteriores, está no YouTube, está na TV Cresce, tanto na hora do inventário, tanto numa doação, tanto na hora do divórcio, tanto na hora de uma ação de alimentos, de uma cobrança, uma ação de cobrança. Regime de casamento, regime de bens no casamento é muito importante. É muito importante, então vamos discutir hoje. A aula de hoje vai falar sobre regime de bens no casamento, ok? Então vamos falar então. Conjunto de regras que vão ser aplicadas aos bens do marido e da mulher, tanto dos bens antes do casamento, quanto aqueles que forem sendo adquiridos na constância do casamento. Volta para mim aqui, ó. Atenção. Regime de bens é o conjunto de atos. É importantíssimo no direito civil e no direito imobiliário. Muda toda uma situação. Muda tanto uma situação que a viúva ou viúvo, o viúvo é meeiro, a viúva é meeira. Então, quando o sujeito vem a falecer, o regime de casamento é tão importante que essa pessoa que ficou, que está viva do casal, o marido ou a esposa, é o meeiro. Esse meeiro tem direito a 50% dos bens. Mas isso, eu tenho que olhar os regimes. Então, vamos discutir esses regimes aqui. Quais são os regimes, eu pergunto? E aí nós temos 4 regimes. Primeiro regime, comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens. Segundo regime, participação final nos aquestos. Depois a gente vai falar sobre isso. Terceiro regime, o regime de separação total de bens. União parcial de bens, que são 4 tipos de regimes. Primeiro regime, união universal de bens. Tudo antes da constância do casamento ou após a constância do casamento vira uma coisa só. Não existem bens particulares. Então, se o sujeito tem uma casa, ela tem um apartamento, com a constância do casamento se adquire mais um apartamento, esses bens, esse conjunto de bens, tanto a casa, o apartamento, esse novo apartamento constituindo após o casamento, é dos dois, porque a união é universal de bens. Vamos para o próximo regime aqui. União parcial de bens. Esse regime é aquele regime onde, se ele tem uma casa ou ela tem uma casa, antes do casamento, cada um que tem é seu, é um bem particular. Após a constância do casamento, o que for adquirido é dos dois. Parcial de bens. Participação final no aquestos. Esse regime, muito bonito na teoria, na prática pouco utilizado. E por que pouco utilizado? Esse regime trata-se de um contrato realmente. Olha que interessante, olha que coisa diferente dentro do mundo jurídico. Essa participação final nos aquestos é aquele regime de bens onde o que eu tenho antes do casamento e ela, minha esposa, ou vice-versa, tem antes do casamento, cada um continua sendo dono desse bem, móvel ou imóvel. Existe uma separação de bens antes do casamento. E após o casamento? Tudo que foi adquirido após o casamento, o que é meu, o que é dela, ou dependendo, pode ser dos dois se for comprado em comum acordo. Então esse regime pouco utilizado, ele é totalmente diferente porque ele é híbrido, conhecido também pela doutrina como híbrido. Por quê? Porque é uma mistura, tanto da união universal de bens, como de parcial de bens, como a separação de bens. Pouco utilizado. Nós vamos explicar melhor isso. Separação total de bens. Está aí no nosso material. Separação total de bens. Então vamos lá, vamos falar de regime então. Regime de bens. Vamos falar do primeiro então. Como que eu escolho, professor, esse regime? Como que eu faço?
Na verdade, a partir de 73, quem casou antes de 73, quando ia casar, se não escolhesse através de um pacto antinupcial, esse é o termo adequado, pacto antinupcial, se não escolhesse esse pacto antinupcial para escolher o regime do casamento, quem não escolhe fica com o regime originário, né? Qual que era originário na época antes de 73? União Universal de Bens. Então quem fosse casar, fosse no cartório para fazer o casamento, celebrar o casamento. Se não escolhesse o regime de casamento, ia ficar União Universal de Bens. Isso antes de 73. Após 73, mudou. Como que funciona agora? Quem for, você que está pensando em casar, ou se você já casou e não sabe qual que é o seu regime, então eu já vou te falar. Após 73, qual que é o regime de casamento? União parcial de bens. Se você não optou, não escolheu, é união parcial de bens. Professor, qual que é a diferença do união universal para a união parcial de bens? Na união universal de bens, como o próprio nome diz, universal, eu vou misturar tudo. Tudo adquirido antes do casamento ou após o casamento é dos dois. Então, se ela já tem uma casa, já tem uma propriedade, ele tem uma casa, uma propriedade, após a constância do casamento, na união universal de bens, esses bens particulares que cada um já tinha antes do casamento, vira de uma pessoa só, vira do casal. Ele tem direito nos bens dela e ela tem direito nos bens dele, adquiridos antes do casamento. E após também, porque é universal, tudo se mistura. Esse regime, ele causa muita confusão na hora da separação. Por quê? Porque, é claro, o Código Civil é claro nesse sentido. Tudo antes ou após a constância do casamento é dos dois. Existem exceções para essa regra? Sim, no direito, para toda a regra temos uma boa exceção. Tanto é que herança e doação não comunica. Então a herança que ela tem direito, ou ele tem direito, esse sujeito não tem direito sobre esse bem, sobre a casa, sobre a propriedade. Como assim, professor? Então ela, a esposa, recebe uma herança após a constância do casamento. Se ela recebe uma herança, ele tem direito? Se o regime for parcial de bens, não. No universal, aí teria direito. Porque no universal tudo se mistura. Tudo no universal. No parcial, não. Então deixa o universal de lado. Vem para cá. Vamos lá para o união parcial de bens. Universal, tudo se mistura. Hoje, como que eu faço para casar em união universal de bens, professor? Tenho que optar por isso. Antigamente era originário. Se eu não escolhesse, ia ser universal. Hoje não. Se você não escolher, você está pensando em casar, ou você que casou, se você não optou por regime de casamento, vai ser sempre o parcial de bens. Parcial de bens, após a constância do casamento, é dos dois. Após a constância do casamento. Mas antes do casamento, antes da celebração do casamento, o que cada um tem é seu e continua sendo. Professor, então tudo após a constância do casamento vira dos dois? Fica dos dois? Sim. Exceção, doação e herança. Então a doação e a herança não comunica. A gente fala lá no direito. Como assim, professor, não comunica? Então, mesmo casado, união parcial de bens, ela recebe uma herança após a constância do casamento. Não pode ele virar, opa, agora tenho direito, você recebeu uma propriedade aqui, um prédio como herança, um dinheiro, agora tenho direito, agora eu vou ficar bem. Não vai ficar bem não, porque não tem direito, não comunica nesse regime parcial de bens. Olha que interessante. Então, união universal, tudo se mistura. Parcial, após a constância do casamento, se mistura sim. Ah, professor, mas fui eu que paguei. Eu comprei um apartamento com o meu dinheiro, eu que paguei. Nessa situação é um pouquinho difícil de provar, né, dependendo da situação. Por quê? Normalmente, quando faz o casamento, ambos abrem uma conta em conjunto ou misturam o dinheiro. Fica difícil provar que ela já tinha aquele dinheiro. Mas se conseguir provar que ela já tinha aquele dinheiro, ela tinha R$200 mil guardado e conseguiu adquirir um apartamento após a constância do casamento, se é proveniente daquele dinheiro que ela já tinha, no judiciário, dá até para salvar o bem, no eventual divórcio. Por quê? Porque são os bens adquiridos após a constância do casamento, que são dos dois. Se foi comprado esse bem com um dinheiro que ela já tinha, ou ele já tinha, vamos inverter a situação, na verdade não tem direito a esse bem. Então existe uma briga aí na prática, acontece muito. União universal de bens, se mistura tudo. Parcial, após a constância do casamento. Para essa regra temos uma exceção. Qual a exceção, professor? Essa exceção, ela realmente é o caso de doação e herança que não comunica. Não só o caso de doação e herança, mas também dessa situação que eu te falei, exemplo prático, onde ela já tinha o dinheiro, ela ou ele, já tinha o dinheiro, mas tem que provar isso, tá? Tem que provar e também vai ser uma discussão judicial. Então, são os mais utilizados. A união universal de bens
e a união parcial de bens. São os regimes de casamento mais utilizados. Hoje o parcial de bens. Hoje, se você não optar, parcial de bens. Vamos para o próximo aqui, separação total de bens. Separação total de bens também é um regime. Esse regime de casamento, tudo após a constância do casamento, ou antes, não interessa, continua sendo particular. Então ele tem um apartamento, ela tem uma casa. Ele tem um apartamento e ele casou com ela. Ela tinha casa. Tem direito ele e vice-versa no bem do outro? Não, não tem, porque é separação total de bens. E após a constância do casamento, tem direito? Também não, porque continua sendo separação total de bens. Nunca vai ocorrer o ato da comunicação, não vai comunicar esses bens. Professor, tem gente que casa em separação total de bens? Tem. Se você não escolher não optar, já te falei, o regime de casamento vai ser o parcial de bens. Se você quiser optar por um outro regime, você tem que fazer um pacto antinupcial, feito no cartório. Tem que fazer através de escritura pública, né? Contrata o auxílio do advogado, se você precisar, e faz isso. Mas o que você precisa saber? Separação total de bens acontece muito, hein? Eu não vou falar o nome de um jogador de futebol aqui no Brasil. Esse jogador de futebol, até uso muito como exemplo em aulas. O que aconteceu? Esse jogador de futebol, ele separou, se divorciou e casou com uma moça. Ele já estava para se aposentar no mundo do futebol. Casou com essa moça, só que ele fez um pacto. Ela assinou sem saber o que era. Quando, depois de 6 meses de casado, aconteceu o divórcio, ela correu atrás dos direitos, entrou com uma ação, querendo metade dos bens, né? Ela não sabia o regime de casamento. Não leu na hora de assinar. Você vê como não é coisa só de novela, não. O que aconteceu? Ela não teve direito a nada, porque foi feito um pacto antinupcial, ela assinou provavelmente sem saber, onde ela assinou esse pacto antinupcial, separação total de bens. Então, tudo após a constância do casamento, ou antes, cada um fica com seus bens, é considerado bem particular na justiça. Então, foi uma situação interessante, por quê? Porque ela se divorciou, porque ele traiu ela, né, com raiva, entrou com uma ação, querendo a partilha dos bens, só que o regime de casamento era separação total de bens. Tá? Depois aconteceu outras coisas, ela entrou com uma ação rescisória para tentar invalidar esse documento, porque ela não tinha, assinou, mas não sabia que tinha assinado. É uma outra discussão, mas é utilizado sim. Tem muita gente que utiliza essa separação total de bens ainda, tá? E esse outro regime aqui, professor? Olha lá, participação final nos aquestos. Esse regime, na verdade, ele existe, mas na prática pouco utilizado. Por quê? Porque esse regime, que está lá no Código Civil, esse regime é uma mistura, né? Ele é híbrido. Ele tem um pouquinho a cara da separação total de bens, como parcial de bens. Ele é um contrato. Na verdade, não existe uma regra nesse regime. Ele é híbrido por quê? Após a constância do casamento, lá no parcial, dos dois, não é? Nesse regime pode ser que não. Pode ser que após a constância do casamento, ele ou ela adquire um bem e esse bem não vai comunicar, não vai ser dos dois, continua sendo particular. E antes do casamento, antes da constância do casamento, a mesma coisa. Então, esse regime de casamento ele é um pouquinho mais complexo, porque não é uma regra originária, como separação, que é tudo separado, separação total de bens, ou parcial de bens, onde a regra após a constância do casamento é dos dois, antes não é. Ele é diferenciado, é um verdadeiro contrato, vai depender desse contrato aí. Em regra, esse regime, tudo que é antes da constância do casamento continua sendo dos dois, após a constância do casamento, alguns bens se comunicam e outros não. Então tem que analisar o caso. Pouco utilizado. Existe, mas pouco utilizado na prática. Olha que interessante. Professor, qual a importância de saber isso no mundo jurídico? Esse programa aqui é feito com muito carinho por nós, pela direção, para você corretor, para você advogado que atua na área de direito imobiliário. Ele é feito com muito carinho, mas ele é voltado para você profissional. Não é um programa, uma aula voltada para quem está prestando exame de ordem, concurso público, porque aqui a gente fala de casos práticos. Mas para você, o que interessa, o amigo corretor, o consultor imobiliário? Regime de casamento é importantíssimo. Por quê? Existe uma necessidade de anuência em alguns casos. Então, você é procurado para vender um bem, um imóvel, uma casa. Se esse sujeito é casado, dependendo do regime de casamento dele, um exemplo disso é o parcial de bens, precisa da anuência da esposa, ou vice-versa, da anuência do marido. Então você toma um cuidado em relação a isso, porque se não tiver essa anuência, esse negócio pode ser invalidado pela justiça, né? Por quê? Porque existe vício nesse negócio. Então é importante você conhecer o regime de casamento. Por quê? Porque esse regime de casamento no contrato de compra e venda, no compromisso de compra e venda, ele é oportuno para te ajudar para que o negócio tenha sucesso,
para que depois não apareça uma ação judicial, que a pior coisa que tem para um consultor imobiliário, para um corretor de imóveis, é fechar, ganhar a sua comissão e depois ter problema, né, em relação ao negócio. Alguém tentar invalidar o negócio, isso é muito ruim. Então você tem que conhecer esses regimes, tem que ter essa informação e passa essa informação adiante, porque é importante saber o regime. Olha como muda as coisas. Contrato, compra e venda. Se o sujeito é casado, união parcial de bens, se foi adquirido após a constância do casamento, ela é proprietária também, ela ou ele. Se é separação total de bens, ele ou ela, cada um tem seus bens particulares, pode vender, não precisa da anuência. Olha que interessante. Tem que tomar muito cuidado. Eu brinco que no mundo do direito imobiliário, a gente tem que ter muita atenção, tem que ter autorização de todo mundo. Adiantamento, vamos falar depois de doação, mas doação. Se eu estou doando para um filho, preciso da assinatura do outro filho. Se eu tenho 3 filhos, eu estou doando para um só, aquela propriedade, os outros precisam assinar, a anuência deles. É adiantamento da legítima. Inventário também, pode virar inventário litigioso. Então, o mundo jurídico, você que trabalha com isso, com contratos imobiliários, tem que ter atenção, tem que ter muito cuidado, tá bom? Bom, os regimes de bens, como que você faz para escolher? Na verdade, se você não escolher nada, vai ficar com um pacote pronto. Qual o pacote pronto? União parcial de bens. Então, é o regime. Se você não escolher nada, vai ficar esse regime. Se você quer escolher um regime por motivo pessoal, quero separação total de bens, porque eu acho melhor, não importa os motivos, cada um tem o seu. Separação total ou universal de bens, quero provar que eu amo ela, que estou casando com ela e eu não tenho interesse, eu tenho certeza que ela não tem interesse nos meus bens, ou vice-versa, ela com ele. Não importa, cada um tem os seus motivos. Mas se você não escolher, parcial de bens. Se você escolher, tem que ser através de um pacto antinupcial, hein? Pacto antinupcial. Então você vai fazer isso através de escritura pública, é feito num cartório mesmo que você escolheu para casar, e esse pacto você vai assinar, e esse pacto... Professor, é importante registrar esse pacto na matrícula do imóvel? Com certeza. Quando a gente fala de direito real, direito de propriedade, direito imobiliário, direito civil, com certeza qualquer ato que aconteça na sua vida, ou na vida do seu cliente, tem que ser registrado na matrícula do imóvel. Então, se o seu cliente casou, tem que registrar. Não registrar o termo correto, mas tem que averbar lá na matrícula do imóvel. Paga a averbação e registra. Faz a averbação na matrícula que ele casou. É uma informação importante para resguardar direitos. Inclusive se tiver pacto antinupcial. Porque para gerar esse direito real, esse direito contra todos, essa publicidade do ato, por isso a certidão é pública, qualquer um pode ir no cartório tirar uma certidão de você. Professor, pode alguém no meu lugar tirar uma certidão de casamento ou de nascimento? Pode. Matrícula do meu imóvel sem minha autorização? Claro, porque a certidão é pública. Então, a certidão é pública, a função da certidão é a publicidade, você tem que aproveitar isso nesses momentos, nesses atos jurídicos, nesses negócios jurídicos, e tem que registrar lá na matrícula do imóvel. Então, você casou? Tem que registrar na matrícula do imóvel. Se divorciou? Tem que averbar lá na matrícula do imóvel que você se divorciou. Tem que fazer isso. Muitas vezes ocorreu uma partilha de bens, o correto. E o brasileiro, infelizmente, não tem esse costume, Só procura o registro de imóveis para fazer o ato de compra e venda. E, na verdade, quando a gente fala de propriedade, tudo que acontece na sua vida tem que levar a registro, que é a chamada averbação. Paga a averbação e registra que você casou, que você se divorciou. É importante fazer isso, tá? Para que o imóvel realmente, o bem, a propriedade fique regularizada, devidamente regularizada, tá bom? Primeira pergunta aqui, o Mauro Santos. Um abraço, Mauro Santos. Eu agradeço aqui por estar assistindo nosso programa, que é feito com muito carinho, tá bom? O Mauro Santos pergunta: o marido faleceu há 2 meses e tinha comunhão parcial de bens. Então, o regime de casamento, o Mauro está passando a informação para nós, que era a união parcial de bens. A mulher faz jus e concorre com os filhos legítimos para os bens deixados? Se sim, qual proporção? Tá. Mauro, e aí vamos usar a sua pergunta para os outros colegas também. A dúvida sua pode ser a dos colegas. Vamos aproveitar na nossa aula aqui de hoje. O que o Mauro pergunta, então? O marido faleceu há 2 meses e tinha a união, o regime de casamento, era união parcial de bens. O que é parcial, então? A gente já sabe disso. Após a constância do casamento, é dos dois. O que cada um tem antes da constância do casamento, cada um tem o seu bem particular. Não comunica após a constância do casamento. Então ela tem uma casa, ele não tem nada. Após a constância do casamento,
o que os dois adquirirem dali para frente é dos dois, mas aquela casa não vai comunicar. Lembrando sempre que herança e doação não comunicam, principalmente nesse regime de casamento. A mulher faz jus e concorre com os bens? Então, nós temos que analisar aqui, irmão, se esse bem, esse marido que veio a falecer, se esse imóvel foi adquirido antes ou após a constância do casamento. Porque se foi adquirido após a constância do casamento, na verdade, ela é meeira, a viúva é meeira. O que é meeira? Ela tem direito a 50% da propriedade. E os outros 50%? Vai ser feita a partilha. Para quem? Para os filhos, né? Hoje, a Constituição Federal, todos os filhos são iguais perante a lei. Então, não importa se ele tem um filho fora do casamento, se ele tem um filho adotivo, não importa. Hoje nós vivemos num mundo de afetividade, mas vale a relação de amor, de carinho, do que o sangue. Então, não importa. Então, nessa situação, tem que analisar isso, porque se foi adquirido antes do casamento, se ele já tinha essa propriedade, após o casamento ele vem a falecer, se tem filhos, se ele já tem filhos fora do casamento, ela não tem direito. Fica para os filhos, né? Será feita a partilha para os filhos. Então precisa analisar com muito cuidado o regime de casamento. Olha como muda tudo. E se for união universal de bens? A gente conversou sobre isso. União universal de bens mistura tudo. Então ela torna-se proprietária. E proprietária de quanto? 50%. Então tem que analisar o regime de casamento. Como você me falou aqui que é parcial de bens, a única dúvida que eu pergunto para o nosso amigo, Mauro, e aí, Mauro, adquiriu antes ou após o casamento? Porque se é parcial de bens, após a constância do casamento é dos dois. Mas se for adquirido antes, se ele já tinha essa propriedade antes? E aí dificulta, porque se ele tiver um filho fora do casamento, ou os pais, os ascendentes, isso, na verdade, ela não terá direito algum. Então precisa tomar cuidado. É importante o regime de casamento para o direito imobiliário, para o direito civil, porque tem muita gente por aí, a gente sabe disso, que quer vender um bem que nem dele é. E isso é ruim para o corretor de imóveis, porque ele vai vender um bem, o cliente dele é o vendedor que não é proprietário. Não pode ocorrer, né? Vai dar problema. Então, precisa analisar isso. A pergunta que eu faço, se adquiriu antes ou após? E explicando essa pergunta, se adquiriu após a constância de casamento, legal. Qual que é a proporção disso? Ela tem 50%, ela é meeira. Se adquiriu antes, ela não tem direito. Né? Não tem direito porque antes da constância do casamento, cada um tem os seus bens de forma particular, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, então? Thaís Sorocaba, um abraço para você, Thaís. Agradeço pela audiência aqui no nosso programa, nossa aula. Sei que uma pessoa casada com união parcial de bens não pode vender. Essa é a pergunta dela. Sei que uma pessoa casada com união parcial de bens não pode vender um imóvel sem assinatura do companheiro. Essa é a pergunta. Mas comprar um imóvel sozinho pode? Pois no caso de quem casou e não escolheu o regime de separação total de bens, ele precisa comprar sozinho, pois o parceiro tem filhos e ele não quer deixar o bem para o filho. Complexo o caso aqui, mas Thaís, tem que se resguardar, realmente, né? Nessa situação, se o seu marido, e aí nós vamos usar a sua pergunta para os colegas que assistem o nosso programa, se o seu marido já tem um imóvel, esse imóvel foi comprado por ele antes da constância do casamento, é dele. Após a constância do casamento dos dois. Se você pretende adquirir um imóvel, porque você tem as suas economias, você tem os seus motivos. Se você pretende adquirir um imóvel e realmente quer se proteger em relação à partilha de bens, um eventual falecimento, vamos bater na mesa aqui, desejo muita saúde aí, mas a gente tem que, juridicamente, a gente tem que entender e prever todas as situações. Nessa situação, o que pode ser feito? Você pode comprar sozinha? Pode comprar sozinha, não precisa dar anuência, para adquirir um bem não precisa. Só que vem o outro lado da moeda. Você pode comprar sozinha, só que o bem não é só seu. Por quê? Porque o regime de casamento é parcial de bens. Então, a partir do momento que você comprar, mesmo que você fizer tudo sozinho, todos os atos da negociação, pagar, comprou. Não tem jeito. Pelo regime de casamento que você tem, torna-se dos dois. Se vem a falecer, ele tem direito a 50%, ele é meeiro. Porque o regime de casamento que você, na verdade, não escolheu, né, mas sim foi obrigado a escolher por falta de conhecimento, ou talvez porque na pressa de casar, e o brasileiro faz isso, ele vai, quero casar, mas ele não para pensar o regime de casamento, estudar isso. Então, a lei impõe isso, impõe o regime parcial de bens. Nessa situação, o que você comprar não tem jeito, não vai te salvar. Não é o fato de você comprar sozinha e constar só seu nome. Porque na qualificação vai constar o quê? Casada.
E se é casada, vai ser investigado o regime de bens, você tem que apresentar a certidão. E se o regime de bens é parcial de bens, tem direito. Ah, professor, então como que eu vou fazer agora para regularizar essa situação? E aí uma coisa que eu te falo, você pode fazer, na verdade tem que ser uma medida judicial através de uma ação, você pode mudar, porque não é imutável, né? O regime de casamento a gente pode mudar. Como que eu faço isso, professor? Vou atrás de um profissional jurídico, ingressa com uma ação e faz a mudança, né? Faz a retificação do regime de bens. Então você pode mudar sim. De parcial de bens, muda-se para a separação total de bens. E aí sim você pode comprar essa propriedade com mais segurança, se essa é a sua intenção. Mas nesse momento, o fato de você comprar sozinho a propriedade não vai te ajudar em nada. Porque juridicamente, como o regime de casamento é parcial de bens, não tem jeito. O meeiro também tem direito a 50%, tá bom? Então fica atento em relação a isso, tá? Para você não ter problema. Bom, mais uma pergunta aqui. Felipe, abraço Felipe. Se a pessoa convive uma união estável, né? Então a união estável. Qual o período para que o cônjuge possa ter direito sobre os bens? Em qual regime de casamento vai se enquadrar? Boa pergunta, hein? Ó, quando você vive uma união estável, cuidado, hein? Cuidado. Querido aluno, o negócio mudou, mutação jurídica. Hoje, regime de casamento, o casamento você tem 4 opções. Mas se você não quer casar e fala, deixa eu fazer um test drive, morar com ele ou morar com ela um tempinho, cuidado. A jurisprudência entende que se você dormir na casa do sujeito, né? Sujeito não, porque o sujeito fica muito, esse termo fica muito desconhecido. Se você dormir na casa do namorado ou da namorada 3 dias por semana, deixar umas roupinhas, uma toalha lá, já é considerado união estável. E se virou união estável, e aí nós temos que falar em 2 possibilidades, a união estável declarada e a não declarada. A união estável declarada é aquela que eu vou no cartório e falo, quero declarar, quero uma declaração de união estável. Muita gente faz isso para convênio. Tem casal aí fora que namora, não mora junto, e o sujeito quer colocar a esposa, né, como dependente, ou ela quer colocar o esposo, que não é esposo, na verdade é o namorado, e aí usa a declaração de união estável. Para quê? Para conseguir ingressar no convênio, ter o benefício do convênio médico. Então, essa é a união estável declarada, aquela que você tem um documento, uma declaração do cartório. Porém, nós temos a união estável não declarada, que é aquele caso que acontece muito aqui no Brasil, que um vai morar com o outro. Vamos passar um tempo junto para ver se dá certo, a gente casa. Ou nem, não quero casar não, vamos morar junto. Melhor, mais fácil. Ou também mora junto 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Isso já gera uma união estável não declarada. Como que funciona isso numa briga de bens? Vai ingressar com uma ação de declaração de união estável e dissolução. Eu declaro essa união porque ela não é reconhecida por lei, ela não é reconhecida pela justiça, porque ela não é declarada. Depois de declarar, eu peço só a dissolução dos bens. Então, cuidado. E qual que é o regime de casamento que prevalece nessa situação? O regime de casamento que prevalece nessa situação é o parcial de bens. É igualzinho o parcial de bens. Tudo adquirido após a união estável é dos dois. E antes, cada um, o que tem é seu. Os bens são particulares. O que ele já tinha é dele, o que ela já tinha é dela. Legal? O tema de hoje é bom, hein? Tem muita coisa para se falar. Envie perguntas para a direção vai encaminhar para o meu e-mail pessoal e vou responder para você. A intenção é ajudar. Conte conosco, tá bom? Quarta-feira, tenha sucesso aí na semana. Tchau!